O Lar Adventista, capítulo 86. A vida no lar edênico. O Éden deve ser restaurado. O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem fora expulso de suas deleitáveis veredas. Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes. À porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos a fim de adorarem a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei, cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Mas, na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, deverá ele ser restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então, os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão com um vigor imortal por sob a árvore da vida, através de infindáveis séculos. Os habitantes dos mundos que não pecaram contemplarão no jardim de delícias um modelo da obra perfeita da criação de Deus, intacto da maldição do pecado, modelo do que teria sido a terra inteira se tão somente houvesse um homem cumprido o plano glorioso do Criador. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus de uma maneira completa. Tudo o que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre, e de eternidade em eternidade. A redenção da possessão de Deus. O propósito original de Deus na criação da terra é cumprido ao ser ela feita a eterna habitação dos remidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É o tempo para o qual homens santos de Deus olharam com expectação desde que a flamejante espada barrou ao primeiro para a entrada no Éden. Tempo para a redenção da possessão de Deus. A terra originariamente dada ao homem como seu reino, por ele entregue às mãos de Satanás e por tanto tempo mantida pelo poderoso inimigo, foi reconquistada pelo grande plano da redenção. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo. Diz o profeta: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio. E Paulo aponta para a redenção da possessão de Deus. Deus criou a terra para ser habitada por seres santos e felizes. Este propósito será cumprido quando, renovada pelo poder de Deus e liberta do pecado e da tristeza, ela se torna o eterno lar dos remidos. Adão na posse de seu lar edênico. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do homem, era uma nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso ao contemplar a iniquidade que era dominante e, em resposta às suas advertências, deparar com a acusação que lhe faziam como causa do pecado. Com paciente humildade, suportou durante quase 1000 anos a pena da transgressão. Sinceramente se arrependeu de seu pecado, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Em transportes de alegria contempla as árvores que já foram seu deleite, as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito apreende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer.
Olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu. A família de Adão associa-se ao cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Esta reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus ao céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura a todos os que crescem em seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes no cântico de louvor. Mansões preparadas para os peregrinos da terra. O temor de dar à futura herança um sentido demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as próprias verdades que nos levam a olhá-la como nosso lar. Cristo assegurou a seus discípulos que ia preparar-lhes mansões na casa do Pai. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão inteiramente ignorantes quanto à habitação celestial. A linguagem humana é inadequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplam. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada um país. Ali o pastor celestial leva ao seu rebanho a fonte de águas vivas. A árvore da vida produz o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali a corrente sempre a fluir, claras como cristal, e a seu lado árvores tremulantes lançam sua sombra sobre os caminhos preparados para os resgatados do Senhor. Ali as vastas planícies estendem-se até os montes de beleza, e as montanhas de Deus alçam seus altivos cumes. Nessas planícies de paz, ao lado das correntes de águas vivas, o povo de Deus, por tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Há ali casas para os peregrinos da terra, há vestes para os justos, com coroas de glória e palmas de vitória. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Estamos em caminho para casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo, as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo testemunharemos a coroação de nosso Rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, os que na terra combateram um bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Privilégios dos remidos. O céu é um lugar agradável. Anseio ali estar e contemplar meu amorável Jesus, que por mim deu sua vida, e achar-me transformada à sua imagem gloriosa. Oh, quem me dera possuir linguagem para exprimir as glórias do resplandecente mundo vindouro. Estou sedenta das águas vivas que alegram a cidade de nosso Deus. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar magnífico e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra.
A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar, e se fores fiel juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Unida a família da terra com a do céu. Ali os remidos conhecerão como são conhecidos. O amor e simpatias que o próprio Deus plantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. A comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todos os tempos, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra, tudo isto concorre para constituir a felicidade dos remidos. As nações dos remidos não conhecerão outra lei senão a lei dos céus. Todos serão uma família unida e feliz, revestida com as vestes de louvor e ações de graças. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono, e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando: não haverá mais pecado nem morte. Daquela cena de alegria celestial, chega até nós na terra o eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A família no céu e a família na terra são uma só. Para nosso bem subiu nosso Senhor, para nosso bem ele vive. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A promessa é certa. Longo tempo temos esperado pelo retorno de nosso Salvador. Mas nem por isso é menos certa a promessa. Logo estaremos em nosso prometido lar. Ali Jesus nos guiará às correntes de águas vivas que fluem do trono de Deus e nos fará compreender as difíceis provas através das quais Ele nos levou à perfeição de caráter na terra. Ali contemplaremos com ilimitada visão as belezas do Éden restaurado. Lançando aos pés do Redentor as coroas que ele terá posto em nossa cabeça e tocando nossas harpas de ouro, encheremos todo o céu com louvor àquele que está sentado sobre o trono. Deixemos que tudo quanto é belo em nosso lar terrestre nos lembre o rio de cristal e os campos verdejantes, as árvores farfalhantes e as fontes vivas, a cidade resplendente e os cantores vestidos de vestes brancas de nosso lar celestial. Aquele mundo de beleza que nenhum artista pode pintar, nenhuma língua mortal descrever. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.